Olá, alunos, boa noite, tudo bem? Então, bem-vindos aí à nossa nona aula, né? A nossa última aula aí do módulo de segurança residencial e predial. Então, antes de a gente iniciar a nossa aula, eu vou passar aí alguns recadinhos referentes a essa semana 9. Então, ao final dessa semana, lá domingo, a gente tem a finalização da atividade mapa, atividade 2, atividade 3. Então, realizem aí o mapa com atenção, verifiquem se o arquivo enviado é o arquivo correto antes de finalizar a atividade, tentem enviar antes do prazo máximo final para qualquer tipo de intercorrência, a mediação poder ajudar aí vocês, né, com o que for preciso. Outra coisa, no início agora da semana 9 vai começar os agendamentos da prova presencial de vocês. Então, vocês entram lá na aba avaliação digital e conseguem, de fato, agendar aí a prova para estar realizando durante a semana 10, né? Então, o agendamento acontece agora na semana 9, mas a prova somente lá na semana 10, tá? Então, vocês verifiquem lá a disponibilidade do polo de vocês e façam o agendamento da prova. E pessoal, essa nossa última aula a gente vai conversar um pouquinho sobre normas e legislação referente aí à segurança eletrônica. Então, ao longo aí das nossas aulas, durante as aulas eu falei bastante da questão de norma, né, qual norma usar. Citei LGPD para vocês, mas hoje a gente vai ver elas aí com um pouquinho mais de detalhe. Então, a gente vai ver aí as normas principais que a gente tem para cada aplicação. Vamos falar aí especificadamente sobre a LGPD, trabalhar legislações específicas pensando aí em outros sistemas, né, tirando os mais comuns, e documentação e ética, como a gente constrói aí esses papéis para estar entregando para o nosso cliente. Então, pessoal, vamos lá. Quais são as normas, né? Vamos fazer um mapeamento normativo de segurança eletrônica. Quais são as normas que a gente tem que abrange tudo que é sobre segurança eletrônica. Então, aqui a gente não vai ter um conjunto de norma específico, uma NBR só para segurança eletrônica, mas a gente tem uma junção aí de normas que trabalham junto e nos norteiam, né, sobre a segurança eletrônica. Então, só lembrando lá, né, como é a nossa pirâmide, né, hierárquica sobre normativas no Brasil, tá? Então, toda norma técnica aí, né, toda norma que a BNT trabalha com a gente, ela ocupa um nível específico aqui nessa estrutura. Então, lá no início, no topo, né, a gente tem a Constituição Federal, que é o que a base das nossas leis, né? Nenhuma lei pode ferir o que está ali na Constituição Federal. Depois a gente tem as leis federais, por exemplo, a LGPD, ela é uma lei federal. Então, tudo que está ali, nenhum outro marco, nenhum decreto, nenhuma norma técnica pode ferir o que está ali acima da pirâmide, tá? Então, a LGPD, ela não pode ferir nada do que está na Constituição. As normas técnicas não podem ferir nada do que está na LGPD, nem na Constituição Federal e assim por diante. Então, a gente tem alguns decretos e regulamentos, né? Isso é muito específico, talvez ali algum decreto para bloquear algum aparelho, mas no nosso dia a dia, o que a gente vai usar mesmo é as normas técnicas da ABNT e contratos privados aí que a gente faz com os nossos clientes. A ABNT, pessoal, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que eles fazem? Eles pegam aí leis, eles pegam normas internacionais e traduzem, né, para o português, ou eles criam, né, normas ali do zero, dependendo da aplicação voltada para o Brasil. Quando a gente faz traduções, né, de normas internacionais, normalmente essas normas elas são voltadas para o
regional nosso. Então, ela é traduzida e pensada para ser aplicada aqui na região Brasil, tá? As normas da ABNT, ela tem caráter voluntário, tá? A não ser que ela seja referenciada em legislação ou contrato. Dessa forma, ela passa a ser obrigatória por força da lei, tá? Então, a norma técnica ali, se ela não estiver em nenhuma lei obrigando, né, em nenhum contrato, ela é apenas um norte, ela referencia o que a gente precisa fazer. Primeira ABNT que a gente usa bastante, né, na área de automação residencial é a 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão. Então, instalações elétricas aí para casa, prédio comercial, prédio residencial. Nela a gente encontra algumas seções, aqui eu coloquei para vocês o que a gente mais utiliza, né? Que é a proteção contra sobretensões, aterramento e separação de circuitos. Então, o que a gente mais utiliza aí da NBR, pensando, né, nos sistemas de sistemas residenciais que a gente trabalhou, que foi alarme de incêndio, de vídeo fechado, o que a gente mais utiliza são essas 3 seções aí da norma. Como que é, né, a NBR 5410 na prática? Então vamos pensar ali na proteção das câmeras e da central de alarme. Então, se eu não coloco ali um DPS, ou eu não faço um aterramento correto igual a 5410, isso pode caracterizar, né, caso aconteça algum surto, precisa acionar seguro, façam uma perícia, isso vai ter uma negligência técnica por parte de quem instalou, tá? A 5410, ela é exigência, né? Quando a gente parte aí para uma instalação grande, uma instalação que pode ter aí uma perícia, tá? Então a gente tem que se prever e de fato seguir ela certinho para não ter nenhum tipo de problema. Se tiver problema e eu não seguir a norma, eu vou ser responsabilizado civilmente. Quais são as boas práticas aí que a norma normalmente exige, pensando aí nas câmeras e centrais? Então, DPS no quadro de alimentação, aterramento, o cabo de aterramento com um diâmetro aí mínimo para central de alarme, identificar os circuitos, né, que são referentes a câmeras, e se eu aterrei, tem que ter lá a assinatura do engenheiro que fez o aterramento, né, o laudo técnico desse aterramento. Aí a gente tem a NBR 17.240, que é só para sistema de detecção e alarme de incêndio. Lógico, essa NBR aí, ela é um norte para todo mundo do Brasil, tá? Então, todos os corpos de bombeiros seguem ela como base. Então, o básico que tem na norma vai ter no corpo de bombeiro ali do seu estado. Mas cada corpo de bombeiro tem a sua norma técnica, onde eles acrescentam informações, acrescentam obrigações referente àquele estado, né? Que o Brasil é muito grande, a gente tem variação de clima, de situações de estado para estado, e por isso cada bombeiro ali tem essa liberdade de estar criando as suas regras para estar impondo. Então, essa NBR aí, 17.240, ela vai trazer o que é de importante para a gente? Como elaborar o projeto, como instalar, né, esses detectores, qual é a distância, qual é o tipo, como fazer os testes funcionais obrigatórios, né, o comissionamento e qual é a manutenção, quanto tempo de manutenção eu preciso para, de fato, esse sistema funcionar.
Como a gente está pensando em incêndio, o incêndio ele traz risco à vida. O descumprimento dessa norma e das normas dos corpos de bombeiro, né, ela vai além da reprovação ali de uma vistoria do corpo de bombeiro. Se tiver um incêndio, se tiver vítima, né, e a gente tem ali um ambiente que precisava do sistema e não foi instalado, a gente pode sim ser indiciado por homicídio culposo, né? Pensando ali se acontece algum incêndio. Então, se eu sou um projetista que fiquei responsável ali por projetar um, um sistema de detecção de incêndio e ele não é instalado, eu posso responder. Se eu sou instalador e eu instalei qualquer dispositivo errado, ele não acionou quando deveria acionar, eu vou ser penalizado também pela lei, tá? Todo sistema precisa de ART, tá? A anotação de responsabilidade técnica de quem está trabalhando, quem está instalando, quem está projetando esse tipo de sistema. Edificação comercial, a gente não tem um ok para estar funcionando, um alvará de funcionamento sem uma vistoria do bombeiro. Pensando lá no seguro, se não está tudo instalado ali, acontece um incêndio, né? Não tem nem vítima, né? Só aconteceu um incêndio naquele recinto e aquele lugar se caracterizava tudo para ter um sistema de incêndio. Se não é instalado, o seguro ali ele não cobre o prejuízo, ou se é instalado de forma incorreta, esse seguro também não cobre esse prejuízo. E aí, pessoal, a gente tem algumas normas internacionais aí que falam um pouquinho sobre qualidade de imagem e desempenho. Elas não são obrigatórias, o Brasil não possui uma norma só específica para ela, mas a gente tem a internacional, que é a 62.676, que joga aí algumas diretrizes pensando na parte de sistema de vídeo de televisão fechada, que é a resolução mínima para ter um reconhecimento facial, como funciona a retenção de imagens lá em condomínio, como, quantos dias pode, em banco, quantos dias precisa, qual que é o padrão ali de protocolo de comunicação entre câmera e gravador que precisa ser utilizado. Então, é uma norma internacional que vai dar alguns nortes para a gente estar trabalhando, pensando aí no sistema de vídeo fechado. E aí, essa norma, tá? Ela define alguns requisitos para sistema de vigilância por vídeo, quando a gente está usando ele aí em segurança de prédios comerciais ou prédios corporativos, ou prédios comerciais e prédios residenciais, desculpa. Que é o quê? Um campo de visão é adequado para aquele local, uma iluminação mínima de ambiente, quantos taxa de frame eu preciso, um mínimo, qual que é a compressão. Lá ele também me coloca quais são as documentações que eu preciso para estar projetando isso, que é planta de posicionamento, relatório de análise de risco, especificação técnica de todos os equipamentos, procedimentos de teste, comissionamento, o manual e o treinamento de quem vai estar utilizando esse sistema. E aí, pessoal, quis trazer aqui para vocês, né, um pequeno dilema ético aí, de uma situação quando pode acontecer com vocês, de vocês instalarem e receber esses tipos de reclamação, tá? Então, seu cliente lhe contrata para instalar uma câmera na residência e ao fazer o site, você nota que a câmera traseira do vizinho captura claramente a área de lazer de piscina da família.
Quais são os direitos aí do seu cliente? Qual que é a responsabilidade sua como integrador, né, quando posiciona as câmeras? Então, na base legal ali, a gente está ferindo, né, a vida privativa, estamos usando uma imagem sem consentimento da pessoa, tá? Isso aí traz questões legais, né, que para vocês, mas na prática a gente tem que ter o bom senso. Então, se eu vou instalar uma câmera que meu cliente pediu, eu vejo ali mais ou menos se pega o terreno do meu vizinho, eu tento evitar, eu tento deixar numa posição em que realmente só pegue a casa dele, né? Que não fira aí o direito de outra pessoa. Então, é sua responsabilidade aí por boa prática evitar esse tipo de situação. E aí, pessoal, vamos pensar aí nessa lei que é muito falada e ultimamente aí a gente escuta bastante, que é a LGPD, né? Então, LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pensando aí na internet que está revolucionando, onde a gente acha dado para tudo quanto é lugar, antigamente a gente tinha essa venda de dados, né? Então, aonde a LGPD ela encaixa aí nesses sistemas? Então, é lá no controle de acesso, nas câmeras. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a LGPD por lá na pirâmide, ela está quase no topo. Então, o que é dado pessoal para a LGPD? O que é, o que configura, o que não pode, tá? Então, ela define como dado pessoal informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Imagens de câmera de segurança, registros biométricos, logs de acesso são, sem exceção, dados pessoais. Estão sob proteção integral dessa lei. Então, dado pessoal simples, imagem da câmera de segurança, ela está sujeita à regra da LGPD, os dados biométricos, digital, íris, reconhecimento facial, é tudo dado sensível. E como a gente faz o tratamento desses dados, como a gente captura, armazena e transmite, consulta, deleta a imagem. Tudo tem que ser tratado conforme a LGPD. Né? Então, cada base, cada etapa aí do que eu falei para vocês, ela tem uma base legal para ser feita. Então, a LGPD se aplica a qualquer sistema de vídeo que capture imagens de pessoas, mesmo em residência particular, com câmeras externas que filmem a calçada pública. E sistemas de controle de acesso com reconhecimento facial ou digital são extremamente comuns aí em empresas e condomínios residenciais. Porém, cada coleta de biometria é classificada como tratamento de dados sensível pela LGPD, exigindo procedimentos específicos que a maioria dos integradores desconhece. O morador, o titular, quem está ali operando, tem que assinar o termo consentindo, tá, essa coleta. Coletar sempre apenas o necessário, tá? Então, se eu tenho um cartão de RFID, a biometria deve ser opcional ou justificada se eu coloco. O template biométrico armazenado deve ser criptografado. Então, o vazamento de biometria é irreversível. Não se troca uma digital da pessoa quando a gente troca, como a gente troca a senha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o armazenamento desses dados. O titular pode solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento. O integrador deve garantir que o sistema permite e deleta isso de forma segura e documentada. E o que está em jogo aí, né? Se a gente não segue LGPD? Quais são as sanções? Então, as penalidades são progressivas e podem ser aplicadas ao controlador e ao operador. Então, quem coloca esses dados, quem instala o sistema.
Então, é 2% sobre a multa do faturamento daquela empresa, 50 mil de multa máxima por infração, então esse valor não passa disso. E no artigo 52 de Bases Legais das Sanções, prevê advertência, multa, bloqueio e eliminação dos dados, além de publicar aí essa infração. Qual é o direito da imagem versus o dever da segurança? Então, esse é um grande conflito prático de segurança eletrônica, tá? A nossa Constituição garante a inviolabilidade da intimidade da imagem, enquanto, né, a gente tem um outro artigo aí que garante o direito de propriedade e sua proteção. Então, a gente equilibra esses dois direitos fundamentais, tá? Então, o direito de imagem, né, a gente tem que ter a privacidade do indivíduo, o consentimento necessário, os dados sensíveis são protegidos e eu posso pedir para apagar. Qual que está lá no dever na segurança? É o quê? Proteção patrimonial, segurança coletiva, prevenção de danos e responsabilidade ao gestor. Então, a jurisprudência brasileira reconhece que o interesse coletivo de segurança prevalece sobre a privacidade individual. Então, quando a câmera está em uma área comum e há aviso visível de monitoramento, a gente não precisa desse consentimento, tá? Como eu redijo aí, pessoal, um termo de consentimento correto para eu estar aplicando aí aos moradores de um residencial ou um lugar que eu estou fazendo a instalação do sistema. Então, o artigo 7 lá da LGPD, ele permite o tratamento de dados mediante a consentimento do titular, desde que seja manifestação livre, informada e inequívoca. Um termo genérico ou aceite tácito não é válido para dados biométricos ou de vigilância. O que tem que estar lá? A identificação do controlador, tá? Quem detém esses dados, ou seja, nome, CNPJ, contrato responsável pelo sistema e do operador. Qual a finalidade específica? Então, tem que detalhar exatamente para que esses dados serão usados. Segurança patrimonial de área comum, para fins de segurança é somente vago, ele pode ser negado. O prazo de retenção, eu preciso colocar ali quantos dias a imagem será armazenamento e qual é o procedimento de descarte seguro, né, após o prazo dessas imagens. E é direito do titular informar claramente, né, que ele pode ter acesso a essas imagens, que ele pode pedir a exclusão e que ele pode revogar o consentimento a qualquer momento. Essas 4 informações têm que estar lá no termo de consentimento. Aviso de privacidade. Sinalização obrigatória. Ambientes monitorados têm que ter sinalização visível que está sendo captada a imagem daquela pessoa. A ausência dessa sinalização já é uma infração da LGPD. Então, eu preciso o quê? Símbolo de câmera ou um ícone reconhecível, texto ali que o ambiente está sendo monitorado, identificar, né, quem é o controlador desses dados, qual que é o canal de contato caso eu queira solicitar algo, pedir para uma exclusão, e o posicionamento tem que ser visível e antes da entrada, da onde está sendo monitorado. Onde normalmente eu posiciono esses avisos? Nas portarias, nos halls de entrada de condomínio, estacionamento, área de recreação. Então, sempre antes da pessoa chegar ali naquele ambiente que tem câmera, eu tenho que estar avisando ela que possui câmera. Então, o condomínio quer usar um sistema de vídeo fechado para controlar horários de funcionário, tá? Então, o síndico de um condomínio sinaliza que você pede ali que você configure um sistema de vídeo fechado
que existe apenas para gerar relatório de presença e horário dos funcionários terceirizados, porteiros, zeladores. Isso é legal? Quais são os limites do uso secundário de imagem coletada para segurança patrimonial? Então, pessoal, a LGPD exige que o tratamento de dados respeite a finalidade informada no momento da coleta. Então, eu tenho que avisar meu colaborador que eu estou utilizando o sistema de vídeo para isso, tá? Eu não posso simplesmente colocar lá um sistema de vídeo que é apenas para monitoramento e depois eu partir para estar olhando se meu funcionário está chegando no horário ou não. Então, isso já tem que ser avisado lá no termo de consentimento, beleza? Pessoal, aí agora eu vou entrar em um outro tipo de sistema que a gente não trabalhou, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho aí, que é fora, algumas normas fora daqueles sistemas que a gente estava vendo anteriormente. Pensando lá na cerca elétrica. Cerca elétrica não tem norma, tá? Que dita o que precisa ser colocado. Mas por se tratar de eletricidade, né, poder ferir a vida, tem uma lei federal que, em um decreto, que coloca ali, né, algumas coisas obrigatórias para quem instala e para o fabricante, que é a amperagem máxima do choque, tá? Que o choque tem que ser de pulso, que não pode demorar mais que 10 milissegundos, que tem que estar instalado numa altura mínima do solo, né? Eu não posso simplesmente colocar lá uma cerca elétrica no meio da cidade. Tem que ter sinalização obrigatória, tem que ter certificado daquele equipamento que você está instalando no Inmetro. Então, esse decreto e essa lei faz essas exigências aí para uma cerca elétrica. É diferente lá das normas técnicas, tá? Então, aqui a gente tem uma lei, né? Então, a gente tem que seguir, tá? E se eu não sigo a lei, eu tenho penalidade aí, né? Contra quem instalou e contra quem colocou, quem comprou, né? Quem de fato contratou o profissional para estar instalando essa cerca elétrica. Então, se a instalação é feita pelo instalador que não tem habilitação, né, que só se diz instalador, a gente tem o quê? Interdição de serviço e multa para quem sinalizou, para quem instalou. Se não tem sinalização, tá? Também dá problema ali em caso de algum acidente pro instalador. Se não tem cadastro no Inmetro aquele equipamento, a gente está fazendo um crime contra contra o consumidor, além de uma infração administrativa. E se eu não estou ali na altura permitida por lei, eu posso trazer alguns tipos de problema aí, uma lesão corporal. Cada estado e cada município pode sim colocar, né, algo mais restritivo. Eu não consigo lembrar agora de nenhum município, nenhum estado que tenha aí alguns requisitos a mais para isso, mas eles têm sim esse direito para estar colocando algo a mais. Então, a norma ela é o mínimo exigido, tá? Então, pessoal, a gente pode ser responsabilizado civilmente se é aí mostrado que a gente fez algum tipo de negligência, tá? Negligência, imprudência e imperícia. Então, a gente pode ser responsabilizado civilmente por isso. E a falha no sistema? O que acontece juridicamente? Então, quando o sistema de segurança falha e ocorre um sinistro, né, tem furto, um incêndio não detectado, a cadeia de responsabilidade pode envolver o integrador, o fabricante do equipamento e o cliente.
Então, a chave para a defesa de vocês é que está com todas as documentações técnicas e contrato em dia para, de fato, mostrar que o problema não foi vocês e sim terceiros. Quais são os excludentes da responsabilidade e defesa do integrador, tá? Então, prevê o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor prevê situações em que a responsabilidade do prestador de serviço pode ser excluída ou diminuída. Então, o integrador diligente deve construir sua defesa previamente. Então, o que vocês precisam saber aí previamente? Caso fortuito ou de força maior, né? Aí é queda de raio, alguma sobretensão do sistema. Fato terceiro, então, se alguém sabotou aquele sistema, ou o cliente não desativou, não alarmou o sistema corretamente, e a recusa de serviço documentada, tá? Então, notificação formal ao cliente sobre necessidade de upgrade ou reparo, tá? Onde o integrador deve sempre registrar e arquivar toda essa comunicação com o cliente. O uso de drones, pessoal, para segurança perimetral, aqui não cabe muito a vocês, mas eu vou dar uma passadinha rapidinho. Ele também está aí previsto para alguns marcos regulamentatórios, né? Então, aqui é mais para o pessoal que de fato abrir uma empresa de segurança e queira colocar um drone, tá? E não para instalação. Então, a gente segue algumas normas, né? Além da LGPD, que é da ANAC e da Anatel. Então, vamos para mais um dilema. O sistema de alarme falhou durante um furto e agora? Você instalou um sistema de alarme completo em uma residência há 8 meses. O cliente nunca contratou manutenção preventiva. A semana passada a residência foi furtada e o alarme não disparou. O cliente agora quer processá-lo. Qual que é a sua responsabilidade? Como a documentação da instalação pode ser sua maior defesa? Então, a responsabilidade do integrador é avaliada pelo estado de arte no momento da instalação e pela cadeia de custódia documental. Então, os laudos, teste, notificação de manutenção, cláusulas contratuais, tá? Então, tem que ver se de fato foi oferecido isso para o cliente, se ele se negou, tá? Então, contratos de instalação devem conter cláusulas expressas de que a garantia de funcionamento está condicionada a uma manutenção preventiva periódica. Toda notificação ao cliente sobre essa manutenção deve ser feita por e-mail ou por algo que fique registrado. Vamos lá. A polícia solicita imagens da sua câmera de segurança. Então, um crime ocorre próximo à residência do seu cliente, a polícia comparece e solicita formalmente o acesso a imagens do sistema de vídeo fechado, sem apresentar mandado judicial. O cliente lhe pede orientação. É obrigatório fornecer essas imagens? Precisa de autorização judicial? Quais os riscos de negar ou de fornecer sem um respaldo legal essas imagens? Então, você tem uma base legal para fornecimento, tá? Então, o artigo 7 da LGPD permite o tratamento de dados para exercício regular de direitos em processos judiciais administrativos. O acesso por autoridade policial com requisição formal é uma base legal suficiente, não precisa do mandato. Então, como proceder corretamente? Exigir aí o ofício formal para o policial, uma solicitação formal com o número do inquérito, de qual tempo de imagem que ele precisa, na descrição dessas imagens solicitadas, fornecer cópias dessas imagens nunca original e documentar quando isso for fornecido, tá? Risco de negar sem fundamento. Negar acesso à autoridade policial sem justificativa pode caracterizar embaraço em investigação criminal. Vocês podem aí
o seu cliente pode sofrer alguma penalidade de obstrução de justiça. Então, nunca deem essa dica, falem isso para o seu cliente que ele não deve fornecer essas imagens. Pessoal, todo projeto que vocês fizerem precisa do AusBuild. O que é isso? É a memória permanente da instalação, tá? Então, AusBuild é como é construído. Então, um conjunto de documentos que registra a instalação real, tá? Diferente do projeto, que é o que foi planejado, isso tem que ter tudo que está lá realmente. Planta de localização, memorial descritivo com todos os equipamentos, marca, modelo, número, série, quando foi instalada, as configurações que foi aplicada, tá? O relatório de comissionamento, então, um relatório que de fato foi testado o sistema e as configurações de rede e acesso, tá? Tudo isso tem que estar em uma pastinha de todos os clientes de instalação que vocês fizerem, para caso aconteça algo, vocês terem ali papéis juridicamente que respaldem vocês. Contrato de manutenção. Sempre importante vender aí o serviço de instalação com um contrato de manutenção periódica, tá? E deixar ali bem definido qual é esse tempo de manutenção, de quanto em quanto tempo será feito. Quais são as cláusulas essenciais que vocês precisam colocar aí dentro de o contrato de instalação de vocês, né? Então, vocês precisam colocar aí cláusulas que protegem vocês, tá? Colocar limitações de responsabilidade a danos de direitos, condicionamento à garantia de manutenção preventiva, exclusão da cobertura para casos de fortunos ou força maior, tá? E também colocar as cláusulas que protegem o cliente. Então, especificação técnica mínima do desempenho do sistema, obrigação de sigilo, propriedade de senha, prazo de garantia. Então, tudo isso tem que estar no contrato de vocês. E o acesso remoto do técnico. Então, a gente tem que ter muita ética para esse acesso remoto. O que é isso, pessoal? Se eu tenho um sistema que é monitorado remotamente, eu tenho a senha desse acesso do meu cliente, eu tenho que ter ética para estar olhando isso. Então, eu só realmente entrar nesse sistema, principalmente os de vídeo, quando for durante o período de manutenção. Não, hoje eu quero olhar lá para ver como está a casa do cliente. Não é assim que funciona. A gente tem que ter essa ética, né? Esse cuidado com a casa do outro, né? Com o sistema do outro. Então, sempre que eu vou acessar, eu comunico, eu preciso acessar a manutenção durante esse período. Meu cliente fechou comigo só a instalação, ele não quer que eu faça o monitoramento. Então, eu já nem posso ficar com essa senha, entendeu? Eu não posso mais realizar esse acesso. Todo o sistema aí tem um registro de acesso de dia, data, hora. Então, eu preciso, né, tomar esse tipo de cuidado e ter essa ética. Porque senão pode entrar aí no crime de invasão de dispositivo informático. E aí eu vou responder aí um crime fazendo isso. Então, qual que é a ética do profissional que faz a instalação? Confidencialidade, transparência técnica e não ter aí conflitos de interesse, ou seja, não colocar uma marca em específico, né? Sempre mostrar opções para o meu cliente. Ter os selos de certificação nos equipamentos, ter um diferencial técnico, certificado de fabricante, um MRT, o certificado LGPD, então ter tudo ali documentado e dentro da lei. Então, mais um dilema ético aqui para vocês, pessoal, e o último para a gente finalizar essa nossa aula, né, o nosso módulo.
Então, o cliente pede para monitorar o cônjuge sem o seu consentimento. Você aceita? Quais as implicações penais e ética dessa situação? Tá? Então, pessoal, isso com câmera oculta em lugar íntimo, quarto, banheiro, é invasão de privacidade. Então, se a pessoa descobre e entra na justiça, você vai estar ali no crime como coautor, né? Você viabilizou a prática. Então, caso mesmo o cliente peça isso para você, recuse, né, o serviço, documento por que você recusou, oriente o cliente ali sobre essa ilegalidade que ele está fazendo e nunca aceitar um serviço, né, ilegal desse tipo. Então, pessoal, a nossa aula 9, né, foi isso. Eu espero aí que eu tenha ajudado durante essas 9 aulas um pouquinho aí na formação de vocês. Qualquer dúvida pode mandar lá no Fale com o Mediador, eu fico disponível. Vocês têm uma semana ainda para estar resolvendo o mapa, para estar tirando dúvida, e também uma semana para estar estudando para a prova. Então, vê lá o livro didático de vocês, estudem ele bastante, e é uma boa reta final aí de curso para vocês, pessoal.